Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos juntos para mais um momento, mais um encontro. Vamos ampliar os nossos conhecimentos. Eu sou a professora Maria José. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Módulo 4 da EJA, hoje a nossa disciplina é a disciplina de matemática. Em matemática hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre fração, o significado da fração. O que é que uma fração quer nos dizer? Vamos entender também o que é um todo e como o todo pode ser dividido. Vamos entender também sobre frações que são maiores e menores que um todo. Então vamos começar iniciando falando um pouquinho sobre a fração. O que é a fração, né? A fração, pessoal, é a forma de representar uma divisão. Ou seja, é por meio da fração que podemos expressar uma divisão de dois números inteiros, né? A fração ela é composta pelo numerador e pelo denominador e por um traço que representa a divisão. Este tracinho aí, que é o quociente, ele representa a divisão. E como é que nós podemos representar uma fração? Já aparece aqui para vocês. Nós temos aí a escrita de algumas frações, algumas representações, como 1 sobre 2, que é igual a 1 meio, 3 sobre 4, que é igual a 3 quartos, 1 sobre 4, que é igual a 1 quarto. Aqui nós temos algumas representações da fração, ou seja, eu tenho um todo que eu dividi ao meio e uma parte está tomada, que aqui está em vermelho. Então, eu digo que eu tenho um meio, um todo que foi dividido em duas partes, ou seja, ao meio. A segunda imagem, eu tenho 3 quartos. Eu tenho um todo que foi dividido em 4 partes e 3 partes estão tomadas, estão pintadas de vermelho. Então, eu tenho 3 quartos. E a terceira imagem, eu tenho 1 quarto, um todo que foi distribuído, dividido em 4 partes e um que foi tomado. Por isso que eu digo 1 quarto. Maravilha, pessoal. Vamos simplificar um pouco a fração através desses exemplos aí com pizza. Percebam que o primeiro animal, ele tem uma pizza que é composta por 6 pedaços. Então, que é uma pizza, um todo, que foi dividido em 6 partes iguais. E dessas 6 partes comeram 2 pedaços de pizza. Por isso que aí eu tenho 2 cestos. Vamos para a segunda imagem. Na segunda imagem eu tenho um Papai Noel que está representando a pizza, um meio. Um todo que foi dividido ao meio. Comeram uma parte da pizza e a outra ficou. Por isso que eu chamo um todo que foi dividido em duas partes. E a terceira imagem, eu tenho aí um macaquinho com uma pizza dividido em 6 partes. E dessas 6 partes foram comidas 3 partes. Então, aí eu tenho 3 cestos. Essa pizza aí, ela representa 3 cestos. Essas são algumas representações que nós podemos fazer de fração, pessoal. Ou seja, a fração ela representa uma divisão. Muito bom. E agora nós vamos entender, pessoal, o que é um todo e quais são as frações que podem ser maior e menores que um todo. Já compartilho aqui com vocês exemplos de frações que podem ser maior ou menor que um todo. Vamos entender o que é um todo, ou seja, um inteiro, né? Então aí, pessoal, aparece para vocês. Percebam que eu tenho uma pizza que é composta por 8 pedaços, ou seja, um todo que foi repartido em 8 pedaços, mas foi também comido os 8 pedaços. Então, significa que comeram um todo. 8 sobre 8, ou 8 oitavos, significa um todo. Uma pizza que foi dividida em 8 partes e foi comido as 8 partes que compõem essa pizza. Isso eu chamo de um todo, ou seja, é a pizza completa. E aí nós vamos ter frações que são maiores e que são menores que um todo. Percebam que nós temos aí alguns exemplos que aparecem para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre esses exemplos aí, tá? Então, nós temos aí, a fração representa a parte de um todo, pelo numerador e pelo denominador. O denominador indica o total de partes iguais que foram divididos, que é um número que fica abaixo do quociente, ou seja, abaixo do traço, e o numerador indica em quantas partes o todo foi tomada, ou seja, quantas partes foram retiradas, foram comidas. Então, essa aí é a representação da fração de um todo. E aí nós temos exemplos de frações que podem ser maiores e também podem ser menores que um todo.
Percebam aí na próxima imagem. Vamos analisar alguns exemplos, né, de frações maiores e menores. A primeira imagem nós temos aí 2 círculos e apenas uma parte do círculo. Nós representamos aí como 7/3, ou seja, se contarmos os pedacinhos separados, vamos perceber que nós temos 7 pedaços. Mas se contarmos a quantidade de todo que temos, podemos perceber que temos 3 todos, 2 completos e um que tem apenas um pedaço. Por isso que a fração é 7/3. 7/3. Vamos agora para o segundo exemplo. Nós temos aí 3 figuras representando, né, o todo, 3 todos. E aí nós temos esses todos que estão divididos ao meio. Percebam que a fração, nós temos aí 3 inteiros. 3 inteiros que estão divididos ao meio. Por isso que a fração é 6/2. Ou seja, se eu dividir por partes, eu vou encontrar 6 partes iguais. Em 3 inteiros, eu vou ter 6 partes iguais. E por fim, nós temos aí um exemplo de uma fração que é menor que um inteiro. Nós temos aí um todo que foi dividido em 4 partes, sendo que uma foi retirada. E aí eu tenho apenas 3 partes. Então, eu não tenho um todo. Eu tenho uma fração aí menor que um todo. Na aula de hoje, pessoal, nós estamos ampliando os nossos conhecimentos sobre fração, o significado da fração, que é uma divisão. E aí nós podemos ter frações que são maiores e menores que um todo. Espero que vocês tenham gostado. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Irei deixar um link aqui para que vocês possam acessar esse link e continuar ampliando os conhecimentos em casa. Tchau, tchau. Nos encontraremos em um próximo momento.